Olá, está começando mais um programa Uniso Comunidade. O curta-metragem Escolhas é finalista na 9ª edição do River Film, Festival de Cinema, que está acontecendo na Itália. Estamos recebendo hoje o autor e diretor Amadeu Gomes, ex-aluno do curso de Publicidade e Propaganda da Uniso. Amadeu, muito obrigado pela sua presença. Como de praxe, a gente conta um pouco da história do nosso entrevistado, a trajetória dele. Você fez Publicidade e Propaganda da Uniso e se formou quando? Eu me formei em 2009. Por que você escolheu Publicidade e Propaganda? Da onde que veio esse desejo de fazer esse curso? Eu desde pequeno, assim, sempre curti criar, contar história, gostava de desenhar, assim, sabe? E foi uma área que eu me identifiquei no sentido de possibilidades de trabalhar várias linguagens, né? Inclusive, no início, quando eu decidi entrar na publicidade, eu estava voltado para a área de design, né? E aí, pelas próprias experiências na área, acabei me direcionando para o audiovisual, né? Devido às experiências que eu tive no decorrer do curso e tal, o que eu fui aprendendo, acabei me direcionando para o audiovisual. Você chegou a fazer estágio, inclusive, aqui no Laboratório de Comunicação. Sim, correto. Eu comecei fazendo estágio aqui no Laboratório de Fotografia, né? Que foi bastante importante porque foi no momento, assim, que, como eu te disse, no começo eu estava pensando em buscar a área de design, né? Apesar de algumas experiências na área, acabei não me adequando assim à situação do mercado, não achei interessante para o que eu buscava. E aí, dessa forma, eu vi a oportunidade, né, de poder fazer o estágio aqui, e foi uma das coisas que me ajudou a encontrar o que eu gostava, né, minha vocação, né, que é a produção audiovisual e tal. Agora, em fotografia, quando você começou a fazer o estágio, o processo já era digital? Já era digital, já. Tinha alguma coisa relacionada a negativo, mas trabalhava mais com grande formato, que provavelmente acredito que vocês fazem ainda, só por efeito pedagógico, né, didático, né, para mostrar, mas já era o processo digital já. Aí, depois que você concluiu o curso, o que aconteceu? Então, quando concluí o curso, a gente se adequa numa realidade que, assim, a gente tem muita teoria, né, na universidade. A prática, ela fica assim, mais voltada para o conceitual. Então, eu acabei correndo muito atrás, assim, de tutoriais na internet e acabei aprendendo muita coisa por si só. Porque eu acho que, assim, a universidade, ela abre caminhos para você buscar o que você quer. Ela não é função apenas da universidade dar todas as ferramentas. O importante também é o aluno ter aquele tato para buscar a sua especialização mesmo. Ler livro, fazer alguns outros cursos, enfim, se adequar. E nesse sentido, daí, minha trajetória após, né, a conclusão foi começar a trabalhar com edição mesmo, né? Edição de comercial mesmo, publicidade de um modo geral, animações. E aí que eu fui entrando aos poucos na área de direção. Aí você chegou a trabalhar em produtora, fez estágio em produtora, como é que foi? Já fiz estágio em produtora. Na verdade, eu fui trabalhar como funcionário em produtora, né? Trabalhei na campanha política, enfim, diversas coisas, assim. Você trabalhou na campanha política de 2010? 2012. 2012. Tá, campanha qual candidato que era? Foi do PSDB. Do PSDB. Isso. Tá. E aí como é que é essa experiência? Porque uma produtora de campanha política é uma pauleira, né? Então, foi uma experiência bem curiosa, viu? Porque, assim, apesar dessa correria, foi interessante porque, assim, eu acabei trabalhando de duas formas. Era praticamente 2 empregos em uma única possibilidade. Por exemplo, eu trabalhava no setor de criação de animações, né? Que era a parte de videografismo e tal. E o setor de edição mesmo dos programas. Então, eu trabalhava em 2 núcleos, porque assim, foi terceirizado uma dessas etapas, entendeu? Eu acabei entrando inicialmente como videografismo, depois, como o mercado estava precisando de mais profissionais e não tinha, e eu tinha um horário vago lá ainda, eu acabei entrando. É pauleira, mas é uma experiência assim que, apesar dessa pressão, você acaba aprendendo muito. E até em relacionamento com pessoas mesmo, porque todo mundo está numa tensão, fica nervoso, mas assim, você acaba aprendendo porque assim, uma coisa que você tem que fazer, um argumento que jogam, já tem que fazer agora. É um negócio que é próximo do jornalismo. O jornalismo que é aquela coisa que você tem que realizar algo criativo e na hora,
não tem muito tempo para você pensar. Para você elaborar algo mais sofisticado no sentido de linguagens. Então aí o cara que se destaca no jornalismo é aquele cara que tem o timing, né? E aí você percebeu isso, e aí inclusive a campanha foi vencedora. Isso, foi aquela margem, né, bem pequenininha, né, mas... E aí como é que de repente, essa satisfação de você ver e acreditar que com certeza aquele horário eleitoral, aquele programa na televisão foi decisivo para eleger o candidato que você estava trabalhando? É que a gente, naquele momento, a gente fica meio que tomado pelo sentimento de time, né, ali, né? Mesmo independente das convicções partidárias, né? Eu me considero só política, né? E principalmente detesto política partidária. E naquele momento, lógico, a gente fica com aquela sensação de um time, né? Parece um time de futebol. Ganhamos, legal. Tá. Mas assim, depois passa essa tensão, né? Eu acredito que seria da mesma forma se eu estivesse do outro lado, se tivesse perdido também ia ficar chateado. Então, é mais esse sentido, assim. Aí surge a produtora Calibre 35. Como é que ela nasceu? Então, já trabalhava como freelancer um tempo, pouco antes da campanha, né? Produzindo pequenos filmes, né? Para produções mais independentes para a internet, mas voltado para o ramo corporativo, né? E surgiu por uma oportunidade mesmo, porque... a gente tem que lidar, às vezes, com burocracias e algumas empresas, elas exigem a certa formalidade, né? Então, foi uma forma da gente começar a formalizar as produções e oferecer também para o mercado algo mais... documentações e, sabe, essas burocracias. Hoje você tem Ancine, nota fiscal, descrição... Isso, exatamente. Porque, imagine, você vai fazer um filme para colocar na televisão. Você não tem... Se a empresa não está registrada, você não tem a empresa, não emite nota fiscal, não tem o Ancine, entendeu? É uma série de burocracias que atrapalharia você desenvolver outros projetos. Se eu quisesse fazer um projeto cultural, por exemplo, não tem como, não teria como pegar, só teria como pessoa física. Entendeu? E aí como é que você estruturou a Calibre 35 no começo? Inclusive, Calibre 35 é associado ao cinema, né? Calibre é tamanho, 35 é o milímetros, que é o filme. Como é que você estruturou? Você começou a produtora do Eu Sozinho e você vai locando equipamento, contratando freela. Hoje, qual é a estrutura que ela tem? Ainda continua nessa pegada. Porque assim, há 5 anos atrás, na época que eu até comecei como estagiário, assim, fazendo alguns freelances, as produtoras, elas tinham essa de contratar muitas equipes, assim, no caso de audiovisual, equipe de rua mesmo. Hoje, a pegada, ela é o menos, né? Quanto menos tiver, até inclusive as produtoras que fazem comerciais. Então, a gente trabalha com o mínimo possível mesmo para poder atender essa fatia de mercado, que são essas... Porque, assim, as empresas, elas precisam produzir filmes, comunicações, e, às vezes, você produzir um trabalho muito... grande, um comercial no caso, demanda de muita equipe, demanda de muitos recursos. E a gente costuma trabalhar o tamanho da equipe de acordo com o projeto, entendeu? Então, dessa forma, dá para trabalhar a produção que eu vou lá, eu e mais 2. E como uma produção que vai eu mais 10. Como todo mundo trabalha para todas as produtoras, fica nessa, né? Os freelancers e tal. Ainda continua. Hoje eu conto com a estrutura administrativa, de uma forma diferente de 2 anos atrás. Tem o pessoal que cuida da papelada. Da parte administrativa da produtora. Isso, só. Mas a parte técnica é tudo freelance mesmo. Hoje você tem, por exemplo, uma ilha de edição, você tem um espaço físico, tem. Você mesmo está editando, você isso, contrata editor? Eu prefiro finalizar tudo. Você finaliza? Prefiro finalizar tudo. Hoje você presta serviço para Sorocaba, alguma outras áreas da região, para fora de Sorocaba? Inclusive, como é que mais para São Paulo. Para São Paulo? Mais para São Paulo. Você tem um estilo de produção, ou seja, é o dito comercial convencional de 30 segundos, ou você acabou enveredando para um outro caminho de produção? Na verdade, a gente busca muito trabalhar linguagens digitais, assim, para a internet. 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 Tá. E aí o filme que quer? Tem um conceito diferente, um perfil diferente? É que depende muito do projeto. A gente não tem uma fórmula pronta para as coisas, assim. Então aí cada projeto tem uma solução diferente. Já chegaram inúmeras coisas, filme de animações para a gente fazer, para apresentação, em palestras. E, enfim, é muito subjetivo dizer, né? Porque o orçamento é dado conforme a demanda do trabalho. Porque às vezes para ser versátil, né?
Porque, por exemplo, se você trabalha com algo muito mecânico, porque acontece isso às vezes, as produtoras elas fazem um orçamento genérico lá, colocando tudo de equipamento, tudo de equipe, só que nem sabe o que é, entendeu? O que vai produzir, entendeu? E só para tá lá. Hoje você tem equipamento básico, pelo menos, de captação? Não, tenho tudo. Iluminação, câmera, lente, tenho tudo. Todo equipamento a gente tem. Aí, conforme a demanda, você pode alugar mais algumas coisas. Isso. Aí surge também as produções independentes da Calibre 35, que são uma série de filmes que a gente hoje assiste na internet. E chegou ao Escolha. Antes do Escolha participar, inclusive, do festival que está acontecendo em Pádua, na Itália, você produziu outros filmes. Como é que foram essas produções? Como é que elas nasceram, esses vídeos, com muitos atores, com discussões de temas do cotidiano, do dia a dia? Como é que foi isso? Então, esse projeto, na verdade, a gente começou em 2011, 2012, né? Na verdade, foi logo que eu adquiri meus primeiros equipamentos, né? De câmera, iluminação e tal. E foi meio que para experimentar mesmo. A gente fez para experimentar e utilizando a internet mesmo como um público, porque aí a gente possibilita, né, mais pessoas visualizarem e ter esse feedback. E o roteiro, quem que escreve? Eu mesmo que escrevia. Você escreve o roteiro das histórias baseado no quê? No dia a dia, na sua experiência? Ou você se baseia em crônicas? Como é que, da onde Então, você surge? É meio que pensado como se fosse uma crônica, mas é assim, solto, assim, é livre, assim. Bobagens que saem da nossa cabeça, assim, a gente juntava... É que, na verdade, a gente juntava um grupo de teatro mesmo, né? E a gente discutia, tomava uma cerveja e acabava criando essas histórias, assim. E aí a gente falou, poxa, vamos gravar, e acabou rolando, assim. E quantos você já produziu? Eu acho que tem 5, né? 5 ou 6 lá. Fora tem outros roteiros parados, só que a gente acabou parando com o projeto. A gente terminou ele em 2013, porque... assim, a gente pensou o seguinte, para a gente manter algo na internet, a gente tem que ter frequência, né? Ou mensal, ou semanal, que é o ideal, né? E isso ocupa muito tempo para você fazer direitinho. A gente queria fazer um negócio legal, com produção bacana, fotografia legal, entregar um conteúdo interessante, né, para o público. Ele teve bastante visualizações, né? Só que a gente deixou meio que ele de canto, assim. E da onde surge o Escolhas? Então, o Escolhas foi dessa época também. Só que o Escolhas, ele era um roteiro que a gente tinha escrito e aí a gente percebeu que ele era meio diferente, assim, porque os outros eles tinham uma pegada mais de humor, né, voltado a sketches rápidas e tal. Não que o Escolhas seja muito lento, né, porque ele também é um filme curto, né, de 3 minutos. E a ideia dele, a gente percebeu que ele era diferente. Então a gente falou, vamos deixar ele aqui de canto. E aí, quando apareceu a oportunidade, a gente estava até um pouquinho mais amadurecido, a gente falou, poxa, cara, vamos fazer aquele filme lá de uma forma diferente. Daí a gente acabou realizando. Ok. Vamos assistir, então, Escolhas. Nossa vida é feita de momentos. Momentos que definem quem somos e o que seremos. Nunca acreditei no destino. Somos nós que escolhemos nossos caminhos. Pega a bola! Muito gorda. A cada dia escrevemos uma nova página na nossa história. Isso não é o destino. É simplesmente o acaso. Muito fácil. Escolhas fazem parte do nosso cotidiano, mesmo que não estejamos preparados. Por isso, sempre temos que dar chance ao acaso. Desculpa. Talvez não. Muito velha. Mas o tempo passa e continuamos nessa busca.
Posso te ajudar? Obrigada. Imagine, sempre às ordens. Muito desastrado. Acostumamos a pensar que o tempo cura todas as coisas. Mas pra mim o tempo, na verdade, é como uma doença crônica, que foi me matando aos poucos. Sinto falta dos momentos que eu nunca vivi. Sentimentos que eu nunca senti. Histórias que nunca foram escritas. Mas agora é muito tarde. Tá aí. E a gente percebe essas escolhas, né? Onde o personagem ele vai gradativamente deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois, porque ele sempre fica na expectativa de escolher algo melhor ou algo diferente e não dá mais tempo de escolher mais. Isso também é um pouco o seu perfil, o perfil do grupo que você trabalhou, essa ansiedade ou essa necessidade de procurar sempre o outro ou outra coisa e não escolher nada no final? Ou foi simplesmente sair um insight aí? Acho que todo mundo tem um pouquinho disso, sabe? De querer, às vezes... O personagem se valorizava tanto que no final ele acabou, ele sendo desvalorizado, né? Então, tipo... Então, eu acredito que assim, ele passa um pouquinho do que todo mundo vive, assim, né? No caso, ele deixou de viver momentos. Ele deveria ter dado mais a cara a tapa, entendeu? Ele foi, entre aspas, conservador. Falou, não, melhor não. Sempre desregrando, achando que vai um dia acontecer alguma coisa, mas é basicamente isso. Tipo, mesmo que tiver que errar, erre. Até no audiovisual. Eu acho que principalmente isso no audiovisual. Quanto mais você puder errar, melhor, porque a gente aprende muito mais no erro do que no acerto. E aí você percebe do Escolhas, tem uma locação razoável, você tem tomadas em vários pontos, tem vários personagens, você tem ambientação, tá? Você tem as tomadas ali até no hospital, tá? Quanto tempo demorou para produzir o Escolhas? Para produzir, acredito que 15 dias. 15 dias? Mas isso assim... Pega do começo ao fim de uma vez só, não para, já tem tudo estruturado, tudo produzido. Foram 4 diárias. 4 diárias? 4 diárias. E quantos atores no total, você lembra? Uns 20. 20 atores? Uns 20. E a locação que deu mais trabalho, foi o hospital? Não, foi a da balada. A da balada? Porque aconteceu uma coisa curiosa na da balada. Na balada a gente conseguiu fechar num bar, a gente fez um contrato assim com o lugar, né? Só que no dia o cara decidiu abrir, só que a gente estava com a equipe inteira lá. A gente teve que cancelar a diária no meio com todo mundo e remarcar, tipo, um dia depois em um outro lugar e teria que achar o lugar. E a gente arranjou um outro que não era tão aquelas coisas, mas a gente deu uma enganada. E por que de repente não daria para gravar na balada real? Porque não tem como, porque assim, a gente, além dessa equipe, né, iluminação, né, é um negócio que atrapalha o cotidiano, ninguém iria querer estar numa balada que está tendo uma gravação, entendeu? Atrapalha o direito do uso de imagem, uma série de problemas. Nem por isso, acho que mais por atrapalhar a ambiência do lugar. E a gente, imagina, está gravando uma situação, precisaria de silêncio em algum momento. Tá. Não teria como. E aí, o hospital, vocês gravaram onde no hospital? Me chamou a atenção. Foi o Hospital Samaritano, foi. Tá. E a gente conseguiu um contato com o pessoal de marketing lá, eles ajudaram bastante, assim, e eles simplesmente liberaram, assim. Foi muito legal da parte deles, porque acreditou, né, no projeto, vale a pena falar, né, pelo fato disso, né, e liberaram uma sala pra gente e um corredor inteiro pra gente poder utilizar, assim, inclusive.
Aí, durante o período de gravação, tá lá os personagens, estão lá os equipamentos, faz todo esse trabalho. E para editar esse material depois, para juntar tudo, sonorizar, dar o time das falas, dar o time dos efeitos, quanto tempo demora mais? Então, acredito que tenha demorado 1 ou 2 dias para editar ele inteiro. É que a gente faz o primeiro corte, né? Depois a gente... Ele sai roteirizado, não é feito nada sim, não. na loucura, ou vamos inventar uma cena agora aqui. Não, tava tudo com storyboard certinho, a gente tinha os motes, os enquadramentos certos, como queria fazer o efeito, porque você nota assim, cada cena de transição, ele tem aquele efeito de a câmera dá o zoom in e aliás, a câmera se movimenta para frente e o zoom dá para trás. Então tinha que ter um lance assim planejado para a linguagem funcionar, entendeu? Takes com Steadicam, takes, enfim, subsequentes, assim, tudo tinha os seus motes certos, entendeu? Tanto que até ele tem uma linguagem meio próxima da publicidade, né? O formato dele, assim. Então, Você considera esse trabalho um curta-metragem? Acho que é um micro, na verdade. Curta chega até a ser uns 15 minutos, né? Uhum. Chega a ser um micro-metragem, não sei se... E já pensa em trabalhar aí, eventualmente, em vídeos de curta-metragem, em outros trabalhos maiores? Sim. A gente está tentando, inclusive, um edital, né? Tentar participar de alguns editais aí para ver se a gente consegue produzir algo mais completo, né? Porque esse é um grande problema desse material, né? Porque apesar dele ser um filme que já, tipo, já foi contemplado, né, com alguns prêmios, ele é um filme muito curto. E em alguns festivais ele tem esse problema de concorrer com filmes maiores. Porque assim, imagina, você trabalha com um filme de 15 minutos contra um filme de 3, qual filme que você acha que vai se adensar mais à história, se adensar mais aos personagens? Então, ele perde nesse sentido, entendeu? Nesse caso do Festival da Itália, ele teve a vantagem pelo fato de serem, em média, filmes de 100 a 200 segundos. Então, isso dá mais ou menos 3 minutos, mais ou menos, 180 segundos, 3 minutos. Então, a gente fica competitivo nesse sentido, por ser um festival de tempos menores. E como é que vai funcionar esse festival que vai até o dia 10 de junho? Ele fica passando, ele fica à disposição, ele está na internet, ele tem premiação? Ele vai ter premiação, tem várias categorias internacionais, nacionais, né, da Itália, do pessoal lá. É um festival que acontece na cidade de Pádua, né, que é uma cidade próxima de Veneza, então ela acontece em vários rios. Então os filmes eles são exibidos em uma barca, assim, ele fica meio que numa barca e as pessoas ficam nas margens assistindo. E acontece que tem acho que umas 5 ou 6 categorias, não, tem mais, acho que tem umas 10 categorias de filmes lá. O de vocês já foi exibido? Não, ainda não. Ainda Nossa, não foi. bem no finalzinho. Tá. E vai ser transmitido via streaming. Então, quem quiser acompanhar, de repente, lá, torcer junto com a gente, tem lá no site, riverfilm.org, se não me engano, mas River Film Festival, acho que se achar no Google lá... Você vai para lá ou vai assistir? Ou vai ficar na expectativa da premiação? Eu vou ficar aqui mesmo, por causa das nossas correrias do dia a dia, né? Até a gente pensou em ir, mas acabou entrando em alguns projetos, então, infelizmente, não vai ter como acompanhar lá fisicamente, mas vamos estar acompanhando aqui. Muito bem. Bom, Amadeu, sucesso para você. Quem quiser Obrigado. Conversar com você, conhecer a produtora, inclusive são vários outros filmes, algumas linguagens não são adequadas para a televisão, nem aqui para o rádio, então a gente vai encaminhar para você agora, passar os endereços onde você vai assistir, são muito divertidos, tem assuntos ali que fazem parte do cotidiano do jovem mesmo, que eu tenho certeza que você até pode se identificar. Como é que faz para assistir os filmes que a produtora Calibre 35 fez? Pode entrar no site, né, calibre35.com, ou pode entrar no YouTube mesmo, procurar como Calibre 35 Filmes, que daí vai aparecer o canalzinho lá, para clicar. E quem quiser contratar o Amadeu Gomes, a produtora, para vídeos institucionais, vídeo treinamento, como é que faz? Mesmo site, calibre35.com. Aí é o caminho mais fácil. Você está também no Facebook? Tô sim. Procura como Amadeu Gomes. Com esse nome vai ser difícil de ter outro, assim, Amadeu Gomes. Sucesso para você e a gente fica na expectativa aí do resultado desse festival e a gente contar aqui para quem está nos acompanhando como é que foi. Agradeço a oportunidade. É isso aí. O programa News Comunidade faz um rápido intervalo e volta já já.
Mude o sentido das coisas. Porque mais importante que ter a resposta é nunca parar de perguntar. Venha para a universidade, que orienta e incentiva a pesquisa, onde o conhecimento transforma a curiosidade em grandes descobertas. Uniso, seu futuro começa hoje. Inscreva-se. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Percorrendo as principais ruas do centro de Sorocaba e marcando com fitas adesivas, calçadas com buracos, desníveis e outras dificuldades enfrentadas pelo pedestre, o professor do curso de Arquitetura e Urbanismo, Tiago da Guia, e a aluna Audrey Costa, tem o projeto de intervenção urbana sobre mobilidade aprovado e divulgado em exposição internacional. É com eles que a gente vai conversar a partir de agora. Professor Tiago, muito obrigado pela sua presença, como de praxe no programa, quando a gente conhece um pouco mais o nosso entrevistado. Gostaria que o senhor falasse da sua titulação, do tempo também que o senhor está na universidade. Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu sou graduado em Arquitetura e Urbanismo, fiz especialização em MBA em Gestão de Cidades e concluí o mestrado em Sustentabilidade na Gestão Ambiental. Tudo com foco na atuação urbana, tudo com foco com trabalho com habitação social e urbanização de favelas. E atualmente estou dando aula na Uniso faz 2 anos. O senhor é de Sorocaba mesmo? Sou de Votorantim. Votorantim. A sua graduação o senhor fez onde? Eu fiz na Universidade Paulista, em Sorocaba. Tá. E a sua pós-graduação? A especialização eu fiz numa parceria em Anguera Unidep e o mestrado eu concluí na UFSCar, Federal de São Carlos. E é professor de quais disciplinas hoje? Hoje, no curso de Arquitetura, eu ministro a disciplina de Urbanismo e Projeto 1 e também orientação de trabalho final de graduação. E no curso de Design também tenho a disciplina de Espaço Público e Representação Visual. Tem uma pergunta que o aluno sempre faz para a gente, acredito que o senhor já tem ouvido. Além de dar aula, o senhor trabalha? Trabalho. Eu sou arquiteto na Prefeitura de Sorocaba também, sou concursado, faz 4 anos que eu estou trabalhando lá na Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. Muito bem. A Audrey Costa é aluna do curso de Arquitetura. Audrey, por que você escolheu Arquitetura e por que você escolheu a Uniso para estudar? A arquitetura em si, a questão da cidade, sempre me chamou a atenção desde pequena, uma coisa que está no nosso cotidiano, mas é preciso um olhar mais atento para a gente conseguir entender o que aquilo quer dizer. E a Uniso, da região, acredito que é a melhor universidade que está oferecendo esse curso atualmente. E você é de Sorocaba? Não, eu sou de Osasco, da Grande São Paulo. E aí está em Sorocaba, veio só para estudar ou veio com a família? Como é que é? Não, vim com a família, já moro aqui há uns 6 anos. 6 anos. Também. Está gostando do curso? Sim, muito. Muito bem. Tem alguma disciplina que você se identificou, alguma área do conhecimento que você se identificou mais? Acho que urbanismo mesmo. Urbanismo, tá certo. E aí vocês criaram uma intervenção intitulada Imobilidade de Calçadas. A gente está vendo até algumas imagens, onde vocês percorreram as principais ruas de Sorocaba, marcando com fita adesiva calçadas com buracos, desníveis e obstruções, colocando alguns questionamentos do tipo, como idoso sobe, é isso? Exatamente. Como é que foi isso, professor Tiago? Eu recebi um e-mail um tempo atrás sobre essa proposta, né? Eu sempre gosto de me cadastrar para receber esses concursos que tem, internacional, nacional, e divulguei para os alunos. E a Audrey se interessou e veio com uma proposta interessante da gente trabalhar com essa questão da calçada, que inclusive está sendo debatida na Câmara de Sorocaba, essa questão da imobilidade, visando essa questão que a nossa população está cada vez mais tendo uma longevidade, então todos nós chegaremos numa idade mais avançada e precisamos dessa locomoção, e tendo como ministro na disciplina de Espaço Público a calçada, e sendo um espaço de comunicação entre as pessoas, um espaço onde você vai ter essa diversidade e ela precisa ser acessível. Então, pensando na questão do idoso, pensando na questão do deficiente físico, nós começamos a chamar a atenção como que a gente conseguiria pegar o foco e transformar simples intervenções, que é a proposta do site, que é a proposta do MoMA, junto com o New Haven Growth, justamente para fazer uma intervenção rápida, com baixo custo e que seja de impacto visual, que possa fazer com que as pessoas reflitam sobre essa imobilidade urbana. E daí, como é que foi, Audrey, você realizar esse tipo de trabalho? Como é que aconteceu? Foi bem interessante, porque quando eu pensei na proposta, foi observando uma família caminhando pelo passeio público,
que é a calçada, e eu vi a dificuldade que tinha de uma criança pequena estar passando pelos desníveis que tem, os buracos, a tensão que a mãe tinha com os filhos. Então, foi de imediato, assim, então pensei mesmo em fazer as cotas para mostrar, para que realmente fosse uma coisa que chocasse. O que a gente tem para utilizar? Qual é a distância que a gente pode percorrer? Se é uma coisa segura ou não? E aí a intervenção que vocês fizeram naquele primeiro momento, Audrey, foi colocar as fitas, é isso? Isso. Como no desenho técnico que a gente utiliza em arquitetura, eu achei que seria interessante para mostrar, para cotar, no caso, qual que é a distância que a gente tem para o pedestre estar utilizando no passeio público. Aí, professor, quando uma vez feito esse tipo de intervenção, vocês registraram, fotografaram e estão participando de um concurso, é isso? Exatamente. Você tinha que trabalhar com essa intervenção, fotografava e em uma imagem você postava no site, submetia a uma avaliação prévia de um corpo técnico deles, e a equipe lá avaliou e achou interessante a proposta e acabou divulgando no site, e agora a gente vai concorrer junto com os demais da Europa, América, e outros da América Latina, da América do Norte, pro seminário que vai ter em Veneza, né? Então, participa também sendo uma possibilidade de ser apresentado lá. Agora, como é que foi escolher essas calçadas pela cidade? Foi uma volta que vocês detectaram ou vocês já tinham algumas reclamações até na prefeitura? O senhor tinha alguma reclamação? Como é que foi? Por trabalhar no serviço público, a gente já tem um conhecimento um pouco mais avançado dos problemas que tem nessa imobilidade, principalmente na região central, a parte histórica de Sorocaba. Então, quando a gente se reuniu, pensamos assim, ou a gente vai no feriado com pouca gente que a gente possa trabalhar, para que no outro dia as pessoas possam ver a intervenção, ou vamos num domingo. Então a gente pegou num domingo, bem na final do Campeonato Paulista, então não tinha praticamente ninguém, então a gente conseguiu trabalhar tranquilamente nessas calçadas. E para a escolha das ruas, a gente pensou principalmente nas principais ruas que o sorocabano conhece e que tem um grande fluxo de pessoas, como Rua Santa Clara, Rua da Penha, o Baldino do Amaral. Então a gente começou a pensar nessas ruas-chave em Sorocaba, no centro, que tem um grande volume de pessoas circulando na calçada durante a semana. Audrey, o que você detectou mais? O que mais cria essa imobilidade de calçadas? É buraco, falta de piso, poste, obstáculo? O que você detectou, que você percebeu? Na verdade, eu acho que é um pouco de tudo isso, mas o que me chocou mais é o poste no meio da calçada. É a reflexão que a gente faz, um cadeirante não passa por ali. Uma coisa que deveria ser universal para todos, não é. Um deficiente visual, por exemplo, teria dificuldade de percorrer aquele caminho. E principalmente porque a calçada não tem um tamanho padrão, Audrey, que você detectou, ela não tem 50 centímetros, 60, 70, somente nessas ruas mais antigas do centro, o Baldino do Amaral, por exemplo, é uma rua que deve ter uma calçada mais estreita, não é? Sim, elas não têm um padrão. Isso é um problema sério, professor? Isso hoje se convencionou um padrão para calçadas e, consequentemente, aquelas que ficaram no passado deixaram de acontecer? Na verdade, a gente, quando a pessoa vai aprovar um loteamento, isso os novos, né? Já temos alguns padrões de calçada, definindo alguns tamanhos prévios, né? De 1,5 m, 2 metros para mais. Mas essas calçadas antigas, esse núcleo urbano do centro histórico ainda precisa de muita remodelação, principalmente na questão de desnível. Então a gente percebeu que tem vários desníveis. Então, inclusive, tem alguns que são vencidos com rampas, legal. Só que são rampas tão inclinadas que surge justamente, sobe aqui o idoso, é uma rampa tão inclinada e aí a gente fez as curvas de nível, as cotas de nível lá, justamente para chamar essa atenção. Então, os centros, essas calçadas, elas precisam ser pensadas, ser melhor planejadas e até mesmo visando uma intervenção complexa no centro, como é feito em outros países, como foi feito, principalmente pegando um exemplo, Bogotá ou Medellín, que é na Colômbia, não é nenhum país de primeiro mundo, onde eles fizeram uma reforma urbana muito grande no centro, justamente para privilegiar o pedestre e o ciclista. Então, pelo centro, principalmente de Medellín, você consegue percorrer praticamente todo a pé, sem que
veículo individual se introduza nesse perímetro do centro histórico, né? Vou aproveitar o gancho, foi o caso da intervenção na Rua Brigadeiro Tobias, na frente da Fundec? Perfeito, é uma das propostas justamente para reduzir as faixas de rolagem, né, de carro e aumentar a calçada, mas aí vocês podem perguntar, pô, mas isso vai causar cada vez mais problemas de trânsito. Não, o problema do trânsito a gente se resolve com transportes de massa, então é investir num ônibus, é investir numa integração modal com ciclovia, é se vislumbrar Sorocaba daqui a alguns anos, já se pensar no monotrilho, no metrô, até mesmo com o plano de mobilidade de Sorocaba, que a gente vai tirar a estação ferroviária, o trilho ferroviário e fazer um anel ferroviário por fora. Então a gente tem que começar a pensar outros modais, para depois pensar no carro, né? Porque daí a gente vai ter grandes intervenções e o carro vai ficar para segundo plano como mobilidade. Aldri, se discutiu em sala de aula, se discute em sala de aula, você já viu algumas calçadas, por exemplo, que elas chegam a ter degraus, porque ela é a rua ela é inclinada e, consequentemente, cada um que constrói a sua casa faz a rampa de acesso do veículo para a rua e ela cria um degrau para a casa de baixo e assim sucessivamente. E a gente percebe que é impossível andar nesse tipo de calçada. Como é que vocês discutem isso em sala de aula entre a teoria e a prática? Eu vejo que é uma coisa ainda um pouco nova, que como o curso também é novo, as pessoas estão começando a se atentar para esse tipo de coisa agora. Então é uma reflexão que a gente faz de qual seria a melhor forma para estar mudando isso daqui para frente, o que poderia fazer para estar corrigindo esses erros, como seria a melhor forma de estar construindo, será que é necessário fazer isso mesmo? São reflexões que a gente começa a fazer agora para estar surgindo as possíveis soluções. E tem solução, professor Tiago, numa situação dessa? Tem um amigo que mora numa rua que a situação é exatamente essa. A rua é uma subida, onde o fluxo de veículo é de um ângulo só, mas os degraus dessas calçadas são gritantes que você não consegue andar. Exatamente. É que você falou, uma pessoa uma mãe com carrinho de bebê vai ter que andar pela rua, um cadeirante impossível de andar numa calçada dessa, uma criança de bicicleta tem que andar pela rua, não consegue andar pela calçada, e aí por diante. Esse é um problema que eu pelo menos procuro chamar atenção nas minhas disciplinas, que é primeiro a questão do lote. Então a pessoa às vezes tem um terreno que ele tem desnível e para vencer esse terreno ele acerta a sua casa e depois para fazer a entrada da sua garagem ele acerta na calçada. Isso. Primeiro passo é acertar o seu lote, para que você acesse a calçada no nível da calçada que ele deve ser, sempre padrão, e lá dentro sim você faça a rampa para acessar. E quem cabe fiscalizar isso é a prefeitura. Então a prefeitura necessita cada vez mais de incentivo na fiscalização, cada vez mais que, no linguajar popular, pegue no pé realmente das pessoas que constroem irregularmente. E às vezes a gente fica numa encruzilhada como profissional de arquitetura que a Aldri vai ser, quando a gente pega um projeto, faz o projeto, tenha certeza que a pessoa não vai fazer esse desnível na calçada e quando você passa numa fiscalização da sua obra particular, você percebe que a pessoa ela aterrou o seu terreno e jogou o desnível para a calçada. E aquilo é o seu nome que acaba sendo manchado. Então, o próprio profissional da arquitetura tem que orientar o seu cliente, orientar a construtora que ele está trabalhando para que não faça isso. De quem é a responsabilidade da calçada? É do proprietário do terreno ou é do município? É do proprietário do terreno. Inclusive, pegando um gancho, tem na cidade de Sorocaba, mas a cidade de Votorantim agora está forçando todos os terrenos que estão em desuso, subutilizados, né, são apenas, o pessoal gosta de falar terreno baldio, forçando que seja construída calçada, roçagem e uma construção de mureta de pelo menos 30 centímetros, porque a calçada é responsabilidade do proprietário. Agora, a gente tem situações gritantes, né? Eu moro numa rua que, consequentemente, de um lado a calçada é perfeita, do outro lado da rua não existe calçada. Aí cada um fez o que queria desse lado da rua. Tem um cidadão que fez uma área para proteger a árvore que ele cobriu quase que a calçada inteira com esta área de proteção da árvore. O outro deixou lá entulhos e, consequentemente, os entulhos, já há 5 anos que eu moro na rua, continuam lá, esse monte de entulho na porta da casa dele, que não dá para passar pela calçada. O outro deixou o terreno baldio a ponto de invadiu a rua, o mato, e você não consegue passar pela calçada. Um colocou uma mesa, afixou uma mesa de concreto no meio da calçada. E, recentemente, um cidadão achou por bem montar uma quitanda na calçada.
Agora, professor, então tudo isso é responsabilidade de uma fiscalização do município? Exato, é o município que tem que fiscalizar. Eu acredito que a própria prefeitura, né, tem que incentivar as pessoas e os próprios moradores que estão vendo esses problemas têm que ligar no 156 da Prefeitura de Sorocaba, denunciar e forçar a fiscalização, realmente utilizar os meios de comunicação para divulgar essas imobilidades urbanas, porque não é só a questão do degrau, mas assim a questão de construir uma mesa, a questão de uma árvore mal postada, a questão de você ter uma calçada onde você começa a utilizar como fruto de comércio, então você acaba atrapalhando o transeunte e você acaba expulsando as pessoas desse espaço público. E cada vez mais que você expulsa as pessoas de utilizarem esse espaço público, você força que ela utilize o carro e que ela vá para os shoppings. Então você não utiliza mais aquele mercado, aquela comunicação do espaço público. Aldri, você, não sei se lembra ou você já viu, se sua família tinha esse hábito, não sei se em Osasco ou alguns outros parentes, que era de praxe em cidades do interior, utilizar esse espaço público que o professor Tiago está lembrando, como reuniões de família. Então você punha a cadeira na porta da sua casa e para bater papo. E cada um dos vizinhos juntava a cadeira. Inclusive tem uma chamada muito interessante na TV Tem, que mostra isso, né? As pessoas numa cidadezinha do interior vão colocando as suas cadeiras na porta da calçada e aí lá todo dia tem um papo, você o assunto do dia, aí um traz um refrigerante, outro traz uma pipoca e ali é esse papo gostoso dos vizinhos. Você chegou já a ver isso funcionando? Já chegou a notar isso? Vocês fizeram algum estudo? Como é que você já observou essa situação? Então, infelizmente eu não tive oportunidade, acho que pelo período que eu nasci, de vivenciar isso. Mas por fotos dos meus avós, dos meus pais, eu sempre vi que teve essa relação com a calçada. Questão com os vizinhos, comemorações. Então é uma coisa bem marcante. Isso traz uma vida, traz uma convivência maior para o morador, para o bairro. E um sinônimo de calçada, professor Tiago, é o passeio público? Ele não é usado comumente aqui no estado de São Paulo, é mais do que Minas que usa esse termo, ou é um termo que é de praxe ser usado tecnicamente falando? É mais um termo mais utilizado na parte teórica, né? Principalmente quando se faz alguma leitura dos principais teóricos da parte urbana, utiliza mais a questão do passeio público, chamado passeio calçada, né? A calçada utiliza mais em alguns livros que querem atingir mais um laço popular ou alguma coisa, relação a fora dessa parte técnica. O senhor acredita ou já viu, também não sei se como morador de Votorantim, o senhor é nascido e criado lá? Tá? Chegou a ver as pessoas sentando na calçada para bater papo? Já cheguei a ver, inclusive por um tempo, né? A minha mãe morou em Sorocaba e eu cheguei a morar num bairro próximo da minha avó, e ali no Jardim América, bairro tradicional em Sorocaba, e lá sim as pessoas utilizam a calçada, ainda se consegue ver nos dias de hoje os vizinhos utilizando essa calçada para comemorações, como a Aldri comentou, como um espaço de diálogo, que eu acho que isso é fundamental, que é o que a gente se perde hoje, a gente falta diálogo, e isso é a perca da vitalidade do espaço público, né? Então a falta de diálogo, e o espaço público é justamente para isso, para a gente ter mais democracia, mais diálogo e a gente começar a ter uma elevação cultural da nossa população. Agora, com relação ao futuro desse projeto, uma vez que as fotos estão postadas lá, vamos passar o endereço para o pessoal. O senhor tem o endereço de quem quiser ver não só as fotos do curso de arquitetura da Uniso, mas também de outros? O senhor tem o endereço desse site? Lá é o Univengrowth moma.org. Só .org. Exatamente. Ou se não, é mais fácil, é só digitar no Google, pesquisa Univengrowth, que é o nome do site e do que está promovendo, ou no site do Museu de Arte Moderna de Nova York, que é o MoMA, você pode entrar lá e também conferir. Várias intervenções, tem intervenções muito boas de outros países da Europa, da Ásia e da América do Norte. E quanto tempo vai agora rolar esse projeto ou vai permanecer essas fotos? Essas fotos, na verdade, o envio termina agora no final do mês de maio e acredito que eles vão estar fazendo uma seleção prévia para que esse evento que vai acontecer em Veneza no final do ano já tenha os selecionados para que faça a apresentação lá em Veneza. Aldri, algum projeto que você tem interesse em trabalhar? Você está em que período do curso? No 7º semestre. 7º. Vocês são 10 semestres, é isso?
Tá? Já indo encaminhando para o final, mais 1 ano e meio você termina, tá? Qual é a sua expectativa como profissional da área de arquitetura? Eu pretendo enfocar na parte urbana, com mobilidade, trabalhar com o escritório junto com a própria prefeitura mesmo, desenvolvendo esses projetos, que eu acho que seria mais interessante, e também tenho interesse muito grande na área acadêmica. Em seguir carreira acadêmica, fazer aí um curso de pós-graduação e ministrar aula? Olha que bom. Vai ser muito bem-vinda como professora da universidade logo, logo. A gente quer trazê-la aqui para falar, então, dessa sua experiência, tá? E, professor Tiago, algum outro projeto que o senhor está em andamento com os alunos? E qual é a satisfação, de repente, de ver uma aluna envolvida num projeto como esse? Porque mais frustrante e producente é que a gente tem grandes ideias, a gente quer trazer o aluno para essa ideia e ele muitas vezes não compra a ideia e, consequentemente, aí lá cai no vazio. Exato. Bom, a questão da participação da aluna, para mim, foi muito gratificante. Primeiro que eu joguei a ideia, então estava aberto para todos os alunos, né, todos os discentes do curso de arquitetura, e a Audrey acabou aceitando o desafio e vamos bolar alguma ideia. Ela veio com uma preliminar e a gente desenvolveu e fomos lá e aplicamos. Foi muito bom, inclusive, para está passando a ideia do que é o arquiteto, né? Não é só a parte interna residencial, não é só a parte de construção, é a parte de cidade, é a parte de visual, é a parte estética, é a parte de mobilidade, é a parte urbana, a parte de paisagismo. Então, é uma profissão que envolve várias áreas. Agora, na questão de outros projetos, no curso de arquitetura a gente procura sempre desenvolver vários professores, e a gente tem até um laboratório onde faz essa divulgação, com muitas parcerias com a Prefeitura de Sorocaba, inclusive para fazer algumas reformas junto com a Prefeitura, num galpão que está querendo ser criado de ressignificado, uma ideia da mulher do prefeito que está trazendo da Itália para tentar aplicar em Sorocaba. Tem outros trabalhos que são desenvolvidos junto com associações Amigos de Bairro de Sorocaba. Então, alguns projetos já foram desenvolvidos, por exemplo, no Piazza de Roma, para tentar fazer um espaço público lá, e foi passado para a comunidade para que eles consigam os recursos através de uma ONG. Então, o curso de arquitetura sempre tenta envolver os alunos com essa parte social, que eu acredito que é fundamental para a gente ter um enriquecimento do aluno. Audrey, quem quiser conversar com você, bater um papo, saber do curso de arquitetura, de como é que você desenvolveu esse projeto, qual é a forma mais fácil? Um Facebook, um e-mail? Como é que a gente consegue conversar com você? Pode ser no Facebook, e-mail é audreycosta@outlook.com. O Audrey seu é com Y no final, né? Isso. Então é audreycosta, outlook.com. outlook.com. Tá aí no Facebook? Tá como Audrey da Mata. Audrey da Mata. Isso. Tá certo. Professor Tiago, da mesma forma, quem quiser conversar com o senhor, saber um pouco mais sobre o curso de arquitetura, apresentar alguma dificuldade eventualmente que está tendo com a calçada e se é possível uma intervenção, como é que pode fazer? Bom, pode procurar por e-mail, é tiagodaguia@yahoo.com.br, ou se não, pode me procurar aqui na Uniso, porque eu sempre estou dando aula, principalmente no período noturno, pode procurar, eu sempre deixo aberto a sala de aula para que outros alunos de outros semestres possam tirar dúvida, não tem problema algum. Tá certo, professor Tiago. Muito obrigado, sucesso para vocês nesse trabalho, e aí a gente vai acompanhar também e torcer para, de repente, o curso de arquitetura da Uniso seja contemplado aí com um prêmio. Obrigado. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão para o programa, envie para unisocomunidade@uniso.br ou na nossa página lá no Facebook. Curta lá, Uniso Comunidade. E agora você também pode rever todos os programas que já foram ao ar no nosso canal no YouTube. É só acessar Uniso Comunidade. Agradecemos sua audiência e até o próximo programa. Até lá!